é o firme fundamento de tudo que se espera e não se... Parou de correr. Você vinha para os cultos, você vinha para as orações, você vinha para as vigílias, você vinha para os propósitos, você fazia ali aquelas campanhas, você estava correndo bem. Mas aí você achou que agora que ele não está mais indo para as coisas erradas, que ele está chegando cedo em casa, o inimigo fez o quê? Deu uma trégua. Mas ele já confessou Cristo? Não. Desceu as águas do batismo? Não. Então, o que aconteceu? Ele está permitindo que você ache que o problema já está resolvido. O que você vai fazer? Você vai abaixar a guarda e é na hora que ele vai entrar para dar um golpe. E às vezes esse golpe é um golpe fatal. É uma separação, é o filho que acaba se perdendo no mundo, não volta mais. Por quê? Porque estava indo bem. Aí ele diz aqui no versículo 8, aí diz, né, de continuar obedecendo a verdade, de fazer aquilo que é para ser feito. Aí vamos lá, versículo 8. Esta o quê? Persuasão não vem daquele que o quê? Que o chamou. Igreja, um pouco de fermento, versículo 9 diz o quê? Vamos lá, um pouco de fermento, um pouquinho às vezes, de uma falta de vigilância. Você põe toda a massa, todo o seu esforço, o quê? A perder. E o inimigo, a Bíblia diz que ele é o quê? Ele é o nosso adversário, ele é astuto, ele sabe a hora, ele sabe o momento de agir, ele sabe o momento de dar o bote. Muito de nós, por falta de vigilância, não prestamos atenção na ação do inimigo. Não olhamos, não buscamos a fazer e continuar fazendo o que fazíamos antes. Ele está dizendo, olha, para mim e para você, ele está dizendo, essa persuasão não vem daquele que te chamou. Quem te persuadiu para ficar parado? Quem falou para você não vir mais nos cultos? Quem falou que agora, quarta-feira, você não precisa mais orar pela família? Quem falou para você que segunda-feira você não precisa vir na reunião de segunda-feira? Agora nós estamos às 6 da manhã com a reunião dos trabalhadores. Quem que falou que você não precisa? Você estava indo bem. Pode olhar, faça uma reflexão na sua vida. Quando você começou há 10 anos, há 8 anos, há 5 anos, como você estava correndo? Pastor, é verdade, eu orava, eu jejuava, eu tirava toda semana, 2 dias para jejum. Pastor, eu coloquei a mão no arado, eu não tirava enquanto eu não ver a vitória, mas agora, realmente, pastor, pois é, você estava correndo muito bem. Mas o que impediu de você continuar essa corrida? Às vezes, é seu coração inchado, seu coração cheio de fermento, seu coração cheio de mágoa, de ressentimento. Igreja, às vezes você está orando pelo seu filho, pelo seu marido, pela sua cama, você vive chateada, você vive magoada, você vive nervosa, você vive falando, você desviou do caminho, da caminhada. Você não é mais aquela pessoa que tinha, ai, pastora, eu aguentava tudo, hoje eu não aguento. Pois é, você estava indo bem. Você estava seguindo a verdade, você não desviou da verdade, está dizendo, olha, quem foi que pediu de continuar a obedecer? Aqui fala sobre o quê? Obediência. Quem pediu de você obedecer à verdade? Qual foi o motivo? Você está magoado com alguém, você está chateado com alguém, você está aí com o coração azedo. O que aconteceu que você não tem mais a mesma força, a mesma fé? Ah, porque o pastor fulano de tal, porque igreja, você vai prestar conta, porque você conhece a palavra e você vai apresentar diante do tribunal de Deus e você vai prestar conta de todas as suas atitudes, seja ela positiva, seja ela o quê? Negativa. Então ele está dizendo que você estava indo muito bem. Mas agora você deixou de obedecer. Agora você vive magoado, você vive chateado, você não quer mais orar, você não quer mais buscar, você não quer mais obedecer, você não quer mais fazer propósito, você não quer mais se consagrar, você não quer mais jejuar, você não quer fazer mais nada.
Parou, estacionei, pastor, cansei. Como se vida de cristão tivesse prazo de validade. Não tem, não. Então, ele está dizendo, você começou, você parou. Você esqueceu, Isaías 55, 11, que toda palavra que saiu da boca de Deus, pode colocar aí, Jamile, eu não vou abrir, mas você pode abrir, que toda palavra que saiu da boca de Deus não volta para ele vazio. Igreja, preste bem atenção. Duas coisas que eu coloquei aqui, que me chamou a atenção nessa meditação dessa palavra. Primeiro, quando vem a luta, a adversidade, presta atenção. Quando vem as lutas, as adversidades, você já sai com a vitória. Você já sai com a vitória. Sério, pastor? Sim. Aqui, é 8:38, está marcado aqui na minha Bíblia. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, o 38, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade poderá separar do amor de Deus. Beleza. Agora, deixa eu ler aqui para você, 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus. Ok? Quando, presta atenção aqui, se eu perguntar quem está passando lutas aqui, em família, pastor, eu estou passando luta com meu filho, estou passando luta com meu marido, estou passando luta, tem muita gente a falar, meu marido não quer saber mais da igreja, meu filho não quer saber da igreja, eu não sei, tal. Cada um vai ter algo para falar. Mas deixa eu falar algo para você, presta atenção. Escreva isso, não no seu caderno, escreva isso na tábua do teu coração. Quando a luta vem, você já tem o quê? A palavra da vitória. Fala, quando a luta chegar, eu já tenho a palavra da vitória. Igreja, o que você precisa fazer é só lutar com essa palavra que é a arma do Espírito. Efésios 6 fala sobre isso. 6:17. A arma espiritual, que é a palavra. Só que nós não nos preparamos, estava indo muito bem, correndo, e estava ali. Quantas vezes eu já vi aqui, já vi em todas as igrejas. Às vezes o casamento está sendo desfeito, está numa briga lá no angu do caroço, o troço está o angu lá não dá nem para mexer, está tudo cheio de pelota, né? Aquelas pelotonas lá, e tá duro até de mexer na panela, e vem, e ora, e busca, e clama, e aí aquele angu começa a melhorar, parece que Deus começa a colocar a água dele, e as coisas começam a melhorar, começa a ter um saborzinho, tá indo bem, mas aí, não volta mais, não busca mais. O que acontece? O inimigo vai alcançar o quê? Vantagem sobre nós, a palavra diz. Que o inimigo alcança vantagem sobre esses que param de orar, param de buscar, param de clamar. Não vai, pastor, eu estava indo muito bem, mas agora eu parei. Não, continua. Não pare. Não pare. Mesmo que você venha arrastando para a igreja, mesmo que você vá para os pés do Senhor chorando, mesmo que às vezes você não tem palavras mais para falar, Deus, eu não sei mais o que falar para o Senhor, eu já não sei mais, mas não pare. Continua lutando pela sua família. Continua combatendo para libertar o seu filho, a sua filha, o seu marido e salvar até seu casamento. Continue. Não pare. Porque você estava indo muito bem quando você começou. Mas agora você permitiu que algo impedisse você de prosseguir. Às vezes o cansaço, o trabalho, pastor, eu trabalho demais, eu tenho tanta coisa para fazer. E aí o que acontece? Você vai retrocedendo. Vai retrocedendo. Não é mais difícil, igreja, reconstruir. Qual que é mais fácil? Construir ou reconstruir? Reconstruir é mais difícil. Mais fácil é construir. Quando você pega do alicerce, cadê os mestres de obra aqui?
pega, levanta, abre ali, joga o cimento e coloca as vigas e bate cimento. Por quê? Você está construindo algo. Agora, reconstruir é mais difícil. Você que vai ter que voltar aonde você parou. E recomeçar tudo de novo. Só que tem um porém. Se reconstruir é difícil? É difícil. Pior é quando você está reconstruindo um problema imenso na sua frente. Agora eu vou ter que reconstruir o meu relacionamento, agora eu vou ter que reconstruir isso. Por quê? Porque eu parei. Eu não prestei atenção. Igreja, cuidado, Satanás, ele é astuto, ele é mentiroso, ele é enganador. Ele quer que você ache que está tudo bem. Ele vai dar um período, um tempo para você achar que está tudo bem. Não, eu não preciso estar todo dia na igreja. Eu não preciso estar todo dia nos cultos da família. Eu não preciso de segunda-feira. Minha vida financeira está boa. Para que eu vou segunda, quarta, sexta? Só domingo está bom. É isso que ele quer que você pense. Porque quando ele vier te atacar, você vai estar o quê? Fraco, uma presa fácil para ele. E muitos, igreja, não conseguem se. Porque a bordoada é o quê? A morte. Mas vamos aqui em Êxodo capítulo 23, no versículo 20. Olha aqui, Deus fazendo uma promessa para o povo de Israel. E essa promessa é para mim e para você, igreja. Olha o que Deus fala, você já tem o sim e o amém de Deus. O que eu preciso fazer? Fazer a minha parte. Qual parte? Orar, vir para os cultos, jejuar, se consagrar, se apresentar diante do altar do Senhor, diante do trono da graça. Diz o quê? Eis que eu envio o quê? Um anjo adiante de vocês. Para o quê? Para que os guarde pelo caminho e os leve ao lugar que eu tenho o quê? Preparado. Deus estava prometendo para o povo de Israel o quê? Uma proteção e o que mais? E uma bênção. Olha, eu vou, para vocês não andar sozinhos, eu vou enviar o anjo. Igreja, hoje é diferente? Não. Ele deu para nós quem? O Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo. Aquele que nos guia, aquele que nos mostra, aquele que nos orienta. Igreja, deixa eu falar para vocês. Diante de Deus. Às vezes, quando eu quero saber algo que está meio complicado, está meio escuro, eu não estou conseguindo ter o discernimento, eu falo, Espírito Santo, me revela o que está por detrás. E o Espírito Santo vem me traz, revelado. Aquilo que está oculto. O que a senhora quer dizer com isso? Se você não está conseguindo discernir o problema que está dentro da sua casa, fale com o Senhor. Assim como ele enviou o anjo diante do povo de Israel, ele quer dar para você a revelação, como você até orar. É por isso que eu falo, igreja, não pare de correr. Porque se Satanás acha uma brechinha, ele vem, ele vai fazer um estrago grande. Igreja, não espera o inimigo rombar a porta, destruir, quebrar a fechadura, para você se posicionar. Não deixa. Aí ele diz assim, olha, eis que envio o anjo diante do quê? De vocês. Deus estava enviando um anjo para quê? Para proteção. Salmo 91, ele diz o quê? Eu envio meus anjos de guerra para o quê? Para guardar você, livrar você de todo mal. Aí ele diz para que o guarde pelo caminho e os leve ao lugar que tem o quê? Preparado. A igreja fala assim, Deus tem um lugar preparado para mim e a minha família. Meu irmão, você tem que apropriar disso. E aí ele diz mais o quê? Vamos lá, versículo 21. Dei o quê? Dei atenção, ele está dizendo. E ele, dei atenção. E ele o que? Ouço o que ele diz. Não se rebele contra ele, porque não perdoará a transgressão de vocês, pois dele está o que? O meu nome. Ele está dizendo, olha, aquilo que o Espírito Santo falar, aquilo que a palavra falar no seu coração, não seja rebelde. Não seja desobediente, igreja. Quando eu vejo alguém na rebeldia, na desobediência, eu fico com dó dessas pessoas. Porque Deus não tolera desobediente.
Deus não tolera pessoas rebeldes. Deus não tolera. Então ele está dizendo, olha, dê ouvido, preste bem, olha, dê atenção a ele, ouça o que ele diz. É ele que agora, a palavra, o Espírito Santo, vai nos conduzir. Vamos aprendendo nos domingos, que é o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Você não sabe, vai diante do Senhor, Deus, eu não estou conseguindo amar meu esposo, eu não estou conseguindo perdoar ele, eu não estou conseguindo orar por ele, mas me ajuda, Senhor, porque eu não quero dar vantagem para o inimigo prevalecer sobre a minha casa, sobre a minha vida. Igreja, preste atenção, não dá lugar ao diabo. A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Ele é o nosso adversário e ele anda ao nosso derredor, buscando a que ele possa tragar. Às vezes a mulher está lutando pelo marido, está guerreando pelo marido, e aí o marido faz uma pergunta, ela mente. Pronto, você já deu lugar para o diabo. Ah, mas se eu falar a verdade, ele vai brigar. Que brigue, mas pelo menos você está em paz. Porque se você mentir, você vai ter que desmentir, porque você deu uma legalidade para o inimigo. E o diabo, ele não brinca, basta uma assinatura sua, uma promissória sua, e ele vai cobrar. Às vezes você está lutando pelo seu filho, guerreando pelo seu filho, você vai lá e faz algo que é uma mentira, um engano. Satanás vai tudo o que ele quer. Ele quer que eu e você coloquem o pé onde? Na chave. É um erro, é uma falha, é uma mentira. É algo que nós não deveríamos fazer, mas estamos fazendo, trazendo para dentro da nossa casa. É algo que você sabe que está errado, mas você aceita dentro da sua casa. E aí o que vai o inimigo? O inimigo vai prevalecer. Aí vamos lá, versículo, paramos no 22. Mas se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizer tudo o que eu ordeno, então serei o quê? Então serei inimigo do que são o quê? São o quê? Inimigo de vocês. Igreja, para só nesse versículo. Alguém me perguntou hoje. Eu coloquei essa. Eu vou ler depois. Salmo 18. Davi, quando disse que ele foi, alcançou o inimigo, não voltou enquanto não deu o fim dele. A pessoa perguntou, pastora, quem são meus inimigos? Falei, você. Você mesmo. Sério, pastor? Sim. Falei, você é seu inimigo. Quando você sabe o que você tem que fazer e você não faz, é você que é seu inimigo. Porque se você anda na obediência, a Bíblia diz que o diabo não pode tocar na nossa vida, porque nós estamos aonde? Na mão do Senhor, e o maligno não toca. Quem que é o seu maior inimigo? Satanás? Não, você mesmo. Porque você não obedece. Você sabe o que você tem que fazer, mas você não faz. E ele está dizendo, olha, se vocês ouvirem e obedecer, ele está dizendo aqui, ele vai fazer o quê? É ele que guerreia, mas se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizer tudo o que ordeno, então serei inimigo dos que são inimigo de vocês e adversário dos que são o quê? Adversário de vocês. Então quem que vai na nossa frente para guerrear as nossas guerras? Quem é que vai na nossa frente? O próprio Deus, igreja. O que você tem que fazer? Continuar obedecendo. Continuar fazendo o que Deus está mandando você fazer, igreja. Se eu obedecer, se você obedecer, é Ele que vai derrotar todos os nossos adversários. É Ele que vai colocar por terra todos os inimigos que se levantaram contra nós. Mas se a gente deixar abaixar a guarda, Ele vai vencer nós. Não, pastora, mas eu não concordo, mas a Bíblia nos ensina. Eu estou falando que a Bíblia nos ensina, igreja. Aí vamos lá, continua 23 agora. Porque o meu anjo irá diante de vocês e os levará o quê? Os amorreus, os seus inimigos, os heteus, os fariseus, os cananeus, os aveus, os jebuseus, tudo que se levantar contra você, a ira, a mágoa, o divórcio, o adultério, a prostituição, Deus está dizendo, eu darei o quê? Olha lá, olha o que Deus vai fazer. Risca aí na sua Bíblia. Olha, é Deus que vai destruir todos os meus inimigos.
É Ele que vai colocar por terra. É Ele que vai abater todos aqueles que se levantam contra mim. Mas você precisa o quê? Continuar nessa caminhada. Não pode desistir. Pastora, está difícil, o fardo está pesado. Esse fardo não é seu, meu irmão. Esse fardo não é seu, minha irmã. Esse o Senhor diz para você lançar sobre Ele todo o vosso fardo, que Ele vai cuidar de você. Porque o fardo dele é leve, o jugo é suave. Por que você está carregando essa angústia? Ai, pastora, eu vivo angustiado quando eu vou dormir, pastora. Eu não consigo ver o lado da cama vazio. Começa a profetizar, dizer, Senhor, obrigado, Senhor trouxe meu marido, lindo, maravilhoso. Amém, igreja? Nós temos que começar a falar dessa forma. Mas hoje, pastora, tá difícil, não é assim? Eu não gosto dessa palavra difícil. Eu não gosto, eu falo, Senhor, eu não aceito. Essa palavra difícil não existe no meu vocabulário. Não existe, tirei. Não existe. Aí vamos lá. Ele diz, eu vou derrotar todos os seus inimigos. Versículo 24. Não se curve diante dos deuses deles, nem os adore, nem siga os costumes deles. Pelo contrário, o que você vai fazer? Destrua totalmente esses ídolos e despedacem as suas colunas. Deus está dizendo, olha, você não vai adorar. Como que a gente adora o problema? Quando a gente fica falando dele toda vez. Meu marido, pastora, meu marido é uma bênção. Pastora, meu marido, meu filho, minha filha, minha mulher é uma bênção. Você está adorando o problema. Você só fala dele, está em primeiro lugar na sua vida. Não é assim? Quando a gente começa a falar muito do problema, ele está sendo o quê? A prioridade na nossa vida. Então, ele está sendo o quê? O meu Deus. Mas quando eu começo a falar da palavra, dizendo, Deus já me deu a vitória, Deus é comigo, Deus é minha força, é Ele que vai à minha frente, é Ele que abre porta, é Ele que destrói todos os meus inimigos que já se levantou contra mim. Então, você está reduzindo Ele e está exaltando quem? O seu Deus. O Todo-Poderoso. E ele está dizendo, olha, você não se curve diante dos deuses, nem o adore, nem siga os costumes deles. Igreja, qual que é o costume hoje? Infelizmente, eu estava conversando com uma pessoa de outro ministério, ela falou, pastora, ela perguntou para mim, é difícil ser pastora? Eu falei, fácil não é, mas a gente vence. Falei para ela, é difícil? Eu falei, não, fácil, difícil não é, mas fácil também não é, mas a gente vence. Só tem muito problema? Eu falei, de vez em quando aparece um aqui, outro ali, mas a gente resolve. Falei, por isso que às vezes a gente tem que estar pintando os cabelos para tampar os brancos, porque vai crescendo tantas coisas que vêm para a nossa vida, a gente tem que resolver, levanta uma espada, derruba um gigante, aí vem outro, você derruba de novo, aí você passa uma rasteira em outro, você faz um mata-leão no outro, e vamos vencendo. Falei para ela, né? Ela falou, eu acho que eu não nasci para ser pastora. Falei, pois é. Ela falou, qual que é a maior dificuldade da igreja? Falei, maior dificuldade da igreja? Falei, sabe qual que é? O mundo dentro da igreja. A maior dificuldade das nossas igrejas é o mundo dentro da igreja, é o sistema do mundo. É os jovens que querem viver como o mundo vive, é o casal que quer fazer como o mundo faz. Isso aí vai adiante. É isso que é a maior... Ela perguntou para mim, falei, é o mundo dentro da igreja. Você está entendendo? Mas é o mundo dentro da igreja agora. O mundo é da igreja, as vestes da igreja, a fala da igreja, a maneira de andar da igreja, do mundo, desculpa, dentro da igreja. O diabo hoje não está preocupado mais tirar ninguém da igreja. Por quê? Porque o mundo está dentro da igreja, o divórcio está dentro da igreja, o adultério está dentro da igreja, a fornicação está dentro da igreja, a prostituição está dentro da igreja. Ele quer pegar os líderes, porque se um líder caindo, um ministério de louvor saindo daqui, fazendo coisa errada, derruba metade da igreja. Pode até não sair, mas o coração fica contaminado. Quando se há um escândalo de alguém que está na frente do trabalho, de um obreiro, de um pastor, na frente do trabalho tem um escândalo, o prejuízo é maior no reino de Deus. Então, nós precisamos entender que nós não podemos ter o sistema dele. Peraí, qual que é o sistema do mundo? É isso que ele está dizendo? Coloca aí, dona Jamile, por gentileza. No versículo 23, ele diz o quê? Vamos lá. Coloca aí, 24. Não se curve diante dos deuses dele, nem o quê? Adore, nem siga os costumes dele. Pelo contrário, olha o que ele fala, que nós temos o quê? Que destruir totalmente esses ídolos, o quê? E despedacem as suas colunas. Ele está dizendo, aniquile, coloca fim em tudo
muito, igreja. Às vezes, esse Deus que a gente está seguindo é a mágoa, é o ressentimento. Às vezes a mulher, ela está orando, mas ela está com sentimentos daquela colega de trabalho que não tem Jesus e fala, minha filha, você é nova, você tem que viver a sua vida. E no coração dela já está aquele desejinho de querer fazer o que a outra faz. Eu já vi muito disso, igreja. Eu já tive casal dentro da igreja que a mulher era uma santa, uma mulher abençoada. O dia que ela foi trabalhar, que ela conheceu o colega do trabalho, que ela começou a dar ouvido, o que ela fez? Assinou o divórcio. Eu falei, como assim, minha irmã? Não quero mais, quero aproveitar. E dentro da igreja. Quando o marido estava no mundo, ela estava dentro da igreja. Quando o marido veio para a igreja com ela sai da igreja e vai para o mundo. Quer dizer, não destruiu. Ele está destruindo aquilo. Arranca tudo. Tira tudo. Tudo que é do mundo nós temos que tirar de nós, igreja. Até fala do mundo nós temos que tirar. Porque quando o Espírito Santo nos guia, nós vamos abandonar todas as coisas do mundo. Nós vamos tirar da nossa vida tudo aquilo que não provém do Senhor. Mas vamos lá, versículo 25. Adore o Senhor, o Deus de vocês. E Ele o que abençoará o pão e a água de vocês. O que ele está dizendo? Eu vou suprir todas as tuas necessidades. Mas você precisa continuar obedecendo. Você precisa continuar caminhando, correndo, lutando, combatendo o bom combate, não desistindo. E aí, para a gente encerrar, Salmo 18, versículo 37, abre a sua Bíblia. Você precisa perseguir os seus inimigos. Você sabe qual o diabo, qual a ação maligna na sua casa? Você sabe, igreja? Pastora, lá em casa é discussão, então persegue esse inimigo, joga ele por terra. Pastor, o problema lá na minha casa é minha língua, eu sou terrível. Quando eu vi, eu já falei. Uma garrafa de água, eu fico com ela para cima, pendura no seu pescoço. Quando começar a discussão, lembra, os novos não vão lembrar, né? Mas lembra daquelas cantilzinho que nós levávamos na escola? Era um cantilzinho, fala cantil, né? Aquele coisa assim. Era só para água. Então, arruma daquele lá, coloca de lado assim. Se é a mulher que fala muito, quando o marido chegar, só engole, depois fica põe na boca. Esse é acalmante. Vocês precisam disso. Fala demais, briga, qualquer coisinha está chateado. Ai, não dá não, filho. Você está adorando os deuses. Mas vamos lá, eu não abri na minha, mas já colocou ali, 18:37, diz o quê? Olha lá, persegui os meus inimigos e o quê? E o que mais, igreja? Só voltei depois de ter o quê? Acabado. Igreja, não pare. Não pare. Não pare. Continue lutando. Continue guerreando. Continue batalhando. Você, pastora, já melhorou. Vai ficar melhor ainda se você continuar. Não pare. Não retroceda, não abaixe a guarda, não pare de correr, porque se você correr, você vai ser vencida pelo seu inimigo. Davi falou, persegui os meus inimigos, o que eu fiz com ele? E os alcancei. E só voltei depois do quê? Ter destruído, acabado. Eu e minha casa servindo ao Senhor. Todos, pastora, desceu as águas do batismo. Está todos, pastora, servindo a Deus. Pastora, cada um está no ministério da igreja, pastora. Cada um anda com suas próprias pernas, pastora. Já foram batizados, já foram em línguas, pastora. Aí sim, você pode dizer, destruir os meus inimigos. Aí no versículo 38, ele diz o quê? Para a gente orar. O que ele diz? Esmaguei-os a tal ponto que não puderam o quê? Se levantar. Caíram sobre os meus. Igreja, você precisa bater os seus inimigos. Eu não sei qual inimigo que está lá, que levantou na sua casa. Às vezes seu marido está frio com você. Às vezes ele nem conversa com você. Mas não desiste, luta enquanto Deus incomoda. Não manda estragar o celular, não, você vai dar prejuízo. Vai comprar outro. Mas tem que sair do coração. Deus, tira do coração do meu marido, coloca no coração dele o desejo de te buscar. Igreja, nós temos que perseguir. E nós não voltaremos enquanto nós não quê? Não destruir os nossos inimigos. Quando ele não cair nos seus pés, você não para de correr. Não pare de lutar. Não para de combater
o bom combate, o combate da fé, lutando, crendo na vitória. Senhor, eu creio na minha vitória, porque o que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. O teu Espírito habita em mim, eu sei que o Senhor vai me conduzir, o Senhor vai me guiar, o Senhor vai me mostrar o que eu tenho que fazer. Igreja, você tem dentro de você o Espírito de Deus que habita em você. Do que mais que você precisa? Você só precisa dele, da comunhão com ele, de uma intimidade com ele, para você saber o que Deus quer dirigir você. É só dele, você vai buscar, ele vai te orientar, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. É dessa forma, ora sim, ora... Ele vai conduzir você para o pasto verdejante, para as águas tranquilas.